Senhor. Eu sou o pastor André. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós estamos falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, lição da editora CPAD. E nós estamos na segunda lição. Essa segunda lição fala sobre o propósito do fruto do Espírito. O textual diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. A verdade prática diz: somente através de uma vida espiritual frutífera o crente poderá glorificar a Deus. Nossa proposta com esse vídeo é trazer uma orientação, é trazer um esclarecimento de maneira bem sucinta, de maneira bem prática, a respeito de alguns pontos da lição, né? Algo que nós vamos estar transmitindo nas redes sociais, mas tem um curso bem específico para trabalhar na nossa igreja. A palavra de Deus, quando ela fala sobre frutificar, ela traz uma ideia de que todo cristão, de que todo servo de Deus, ele precisa ser frutífero, produzir frutos. E nós só temos duas maneiras de produzir frutos: frutos do Espírito ou obras da carne. Então, o intento, a orientação de Deus é que possamos produzir frutos do Espírito. Mas qual realmente é o propósito? Por que produzir frutos do Espírito? Qual é por que designar frutos do Espírito? A introdução vai dizer assim, nós somos fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. Esse frutificar para a glória de Deus denota que nós precisamos de uma vida que declare, que espelhe a reputação de Deus. Nós precisamos ser pessoas que não só têm uma vida de não fazer as coisas. Pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, mas ter uma vida frutífera, de fazer, de praticar boas obras, de ser pessoas que vai amar, que vai respeitar, que vai ser gentil, que vai ser realmente aquilo que Deus quer. Então esse é o propósito, é manifestar Deus na terra, é manifestar a glória dele na terra. Isso é ter uma vida frutífera. Eu vou trabalhar aqui os tópicos da lição e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Escute só. O tópico primeiro diz assim: a vida controlada pelo Espírito. O que isso significa ter uma vida controlada pelo Espírito? É muito simples. Talvez você tenha aprendido que nós somos um corpo e temos um espírito, mas na verdade nós somos um espírito que estamos dentro de um corpo. Então o que haveria de se manifestar, o que haveria de se realmente gerar um resultado é aquilo que está dentro, é o espírito. É isso que realmente deveria mostrar para fora. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, ele diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Esse verbo encher remete a ser controlado, dominado, de modo que a pessoa não tem mais vontade própria, ou seja, ela é movida pelo Espírito. Ela não é movida pelas suas carências, pelos seus desejos carnais, ela não é movida por aquilo que ela acha, pela situação, pela circunstância. Ela é movida por algo que está dentro dela, um espírito que move, que controla. Essa é a orientação de Paulo. Muitas pessoas falam: pai, como, pastor? Como que eu vou ser cheio do Espírito? É imperativo, queridos, que como cristão, ser cheio do Espírito denota oração, denota jejum, consagração, uma vida com Deus. Mas no próprio texto que Paulo escreveu aos Efésios, no verso 19, ele veio falando assim, o 18, eu disse agora, mas enchei-vos não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o verso 19 complementa dizendo assim, falando. O que Paulo está querendo dizer? Que à medida que nós vamos comunicando as verdades de Deus,
vamos falando, testemunhando as boas novas de salvação, cada vez mais nós vamos nos enchendo do Espírito. Se você for para a física, se você for para o meio secular, você vai entender que nós aprendemos muito mais quando estamos ensinando, quando estamos comunicando. Então é muito simples. É nós abrirmos os nossos lábios, falar de Jesus, falar dessas boas novas de salvação. Fazendo isso, nós seremos cheios do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, vai nos voltar a uma vida santa. O que é uma vida santa? Uma vida separada. Uma vida que traduza realmente o que Deus quer que nós manifestemos nessa terra. Uma vida que não vai de encontro o que a sociedade, o que as coisas deste mundo. Não, uma vida que é pautada nas verdades de Deus. Nas verdades inabaláveis, naquilo que é como alicerce para nós. Isso é uma vida santa. Nós precisamos entender isso. O comentarista diz aqui que essa vida santa, ela vai trazer para nós uma maturação, e essa maturação, quer dizer, quando nós estivermos cada vez mais maduros, nós vamos cada vez gerar mais frutos. Significa que cada vez mais que nós aproximamos de Deus no respeito de santidade, mais frutíferos somos. Entenda, nós não estamos falando aqui de idade, nós estamos falando aqui de ser mais novo ou ser mais velho, nós estamos falando de coisas espirituais. É de você entender o propósito, é de nós entendermos o propósito. Pastor, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, pastor, eu tenho 10 anos, mas se você começar a entender, você vai ver que você vai ser uma pessoa frutífera, porque o amadurecimento da palavra não está intimamente ligado à idade da pessoa, mas é uma consciência, uma consciência de revelação, uma consciência revelada, uma consciência que entendeu que nós precisamos ter uma vida frutífera. Automaticamente nós vamos viver uma vida de comunhão, e essa vida de comunhão com Deus vai gerar frutos excelentes que evidenciarão que o Pai habita em nós. Ter vida de comunhão, entender que Deus, mesmo sendo Espírito, João declara isso, Ele é Espírito, Ele é uma pessoa. Nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos conversar com Deus, nós podemos indagar Deus, nós podemos fazer um monte de coisa. É certo que Ele responde aquilo que Ele quer. Às vezes, na verdade, eu creio que Ele responde tudo, às vezes a gente é que não entende. Então, é isso aí, né? Esse é o tópico primeiro, um resumão aqui do tópico primeiro, de a vida controlada pelo Espírito. E o tópico 2, pastor? O tópico 2 diz assim, ó, o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Essa palavra é muito forte, né? Caráter. O que é caráter, pastor? Caráter, segundo o dicionário, é a qualidade inerente ao indivíduo, que engloba o seu temperamento, a sua índole, é tudo aquilo que ele é. Às vezes você fala assim, uma pessoa é de bom caráter, você já liga às vezes uma pessoa que é uma pessoa respeitosa, uma pessoa temperante, uma pessoa de mansidão. E às vezes quando você fala uma pessoa, fulana é de mau caráter, é uma pessoa totalmente inversa de tudo isso que eu falei, uma pessoa que mostra um padrão de vida que até pela sociedade nós entendemos que não é legal, certo? E o caráter de Cristo, quando nós entendemos que nós precisamos frutificar, ele é evidenciado em nossas vidas por nossas ações. Existe uma história que diz que um certo servo de Deus colocou uma pulseira no seu braço escrevendo assim, OQJF, e toda vez que ele se deparava com uma situação, ele olhava para aquela pulseira e esse OQJF significava o que Jesus faria. Talvez isso deveria estar gravado não só na nossa pulseira, mas no nosso coração. Nas situações da nossa vida, o que Jesus faria? Quando tudo deu certo é muito fácil, mas quando tudo deu errado, o que Jesus faria? Quer revelar o caráter de Deus? Quer ter uma vida frutífera? Faça essa pergunta. Nas situações da sua vida, o que Jesus faria? Quando a doença chega, quando o problema chega, o que Jesus faria? Beleza? Continuando. Um caráter gerado pelo Espírito Santo. Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós não somente para nos conceder dons e talentos, é importante,
mas para nos transformar. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala lá no capítulo 4, no verso 25, que quando nós adquirimos o caráter de Cristo, ele diz assim: aquele que mentia não mente mais, antes fale a verdade. Aquele que roubava não rouba mais, antes trabalhe. Uma transformação, queridos. Muda lá dentro. Isso é o caráter. Eu não sou movido mais segundo as minhas carências, segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu fui criado. Não, eu sou movido por uma palavra verdadeira, uma palavra que brilha, uma palavra que arde, né, no nosso ser. É isso que Deus está falando. Um caráter gerado pelo Espírito. É isso que Deus quer de nós. Que nos faz viver diferente. Ah, pastor, mas hoje todo mundo está mentindo. Ah, hoje, mas nós não somos todo mundo. Vocês lembram? Eu falei, nós somos santos, somos separados. Nós não somos todo mundo. Nós somos diferentes. Viemos aqui para manifestar uma glória. A glória de um Deus. Esta glória, quando eu falar glória, você entende, é uma reputação de Deus. Mostrar verdadeiramente quem Deus é. Mostrar verdadeiramente qual é o Deus que nós servimos. E o mundo está carente disso. De pessoas que sejam influência. De pessoas que façam a diferença. Vamos voltar. Aí ele vem falando que esse caráter gerado pelo Espírito, ele vai te dar um novo estilo de vida. De muita gente vai olhar assim: não, mas fulano era assim, assado. Mudou, transformou. Por quê? Porque quem é moldado pelo caráter de Cristo, realmente há uma transformação. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, verso 2, ele diz assim: não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendeu? Um novo estilo de vida. E isso que nós precisamos buscar. Como que nós identificamos um crente autêntico? Ele pode ser identificado não por aquilo que possui, mas por aquilo que é. Suas ações precisam revelar que ele está em Jesus Cristo. Lembre-se, não se conhece uma árvore pelas folhas, mas sim pelos frutos. Isso é importante. Às vezes olha uma árvore, não, que árvore que é essa? Se ela não tiver fruto, né? E talvez você, como eu, não conhece tanto de árvore, você vai falar, não sei, mas se tiver uma manga, você vai falar mangueira, se tiver um abacate, uma abacateira. Então, é isso que nós precisamos evidenciar. As pessoas precisam ver em nós. Vou voltar a dizer, as pessoas precisam ver em nós não só o que nós não fazemos. Não bebo, não fumo, não prostituo, não isso, não, mas pelo que nós fazemos. Pelas atitudes, pelas gentilezas que produzimos, pelas palavras de vida que liberamos para as pessoas, pelas boas obras que praticamos. Beleza? Escuta um somzinho aqui para a gente ir pro tópico 3 e fechar.